Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui juntos nessa live. Como já tínhamos combinado antes, né? Hoje a gente está trazendo aqui um convidado muito especial, que é o Pai Márcio, Babalorixá de Ogum, né? De Jagum, perdão. A gente está trazendo toda essa essência de para vocês, para um estudo muito aprofundado na parte de orixás, aproveitando que toda essa essência que nos envolve na Umbanda, né, dos orixás, tem toda uma liturgia, todo um ensinamento, todo um contexto que a gente veste e bebe dessa água, que é a religião afro, né, que vem do candomblé e todas as nações. E para entender isso de uma forma muito mais intensa, a gente está trazendo aqui na live o Pai Márcio. Vou pedir para ele se apresentar para todos, para a gente entender um pouquinho mais quem é o Pai Márcio, qual a trajetória dele. Boa noite, Pai Márcio. Seja muito bem-vindo aqui Pô, ao nosso canal. um prazer muito grande estar aqui com vocês, Diego, Marcel, todas e todos que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Eu sou candomblessista, estou no candomblé há 40 anos, sou professor de cultura de homem iorubá, e sou advogado. Iaô durante todo esse período. Perfeito. São 40 anos de trajetória, pai. Isso aí. Bacana. O Marcel a gente já conhece, né, Marcel? Vou pedir para você dar uma boa noite aí pro pessoal também. Para quem ainda não te conhece, você se apresentar para a galera. Oi, turma, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez no Umbanda Grátis. Meu nome é Marcelo Oliveira, sou dirigente espiritual de Umbanda e estou aqui bem feliz de ter o Pai Márcio aqui com a gente hoje para falar sobre, com tanta propriedade, né, sobre o candomblé, sobre os orixás e as entidades. Feliz mesmo, é uma honra estar aqui nessa live. Perfeito, cara. Todo mundo já me conhece, né? Acostumado, cansado de ver o meu rosto aqui no nosso canal. Eu sou o Diego, eu trabalho com Umbanda e temos o canal Umbanda Grátis já há 7 anos, né? E agora a gente está mudando toda a estrutura do canal. O Marcel está comigo, o Marcel, como ele falou, um sacerdote de Umbanda. A gente está junto nessa parceria e nessas modificações do canal a gente vai estar aqui toda terça e quinta, né? Às 8 horas da noite com um vídeo novo para vocês, trazendo um conteúdo de uma forma diferente, tentando trazer um ensinamento junto com o entretenimento dentro do propósito da nossa religião de Umbanda. E todo dia 5 e dia 20 de cada mês, a partir de junho, a gente vai estar trazendo um conteúdo especial em uma live, né? E tentando sempre que possível trazer um convidado especial como o Pai Márcio, entre vários outros sacerdotes muito bem renomados que a gente tem no Rio e outros estados, né? Até nos Estados Unidos, junto com o Marcel e tentando trazer sempre essa essência de saberes para a nossa caminhada aqui na Umbanda, como para o nosso propósito desde o início. Pai Márcio, falando do nosso tema de hoje, orixás, os seus arquétipos e influências, como é que a gente poderia iniciar esse percurso, trazendo a visão ampla e de uma forma mais prática de se entender do nosso percurso no nosso dia a dia dos orixás? Diego, dentro do contexto da cultura iorubá, a natureza é percebida de uma forma muito diferente. Na nossa condição atual, geralmente urbana, as cidades foram tomando os espaços, nossa vida cada vez mais foi se transformando uma vida urbana, com vantagens e desvantagens decorrentes disso. A gente se distanciou um tanto dos elementos primordiais da natureza. A gente hoje, quando pensa água, talvez tenha como primeira referência, como primeira imagem, uma torneira, chuveiro. Quando a gente pensa o fogo, talvez se lembre primeiro de um fogão, de um fogareiro, de um isqueiro, de um fósforo. Quando a gente pensa a terra, já não é uma terra que a gente vai arar, da qual a gente vai tirar a nossa subsistência, que a gente vai construir a nossa própria casa. Quando a gente pensa em ar, talvez a gente se lembre mais da poluição do que de outra coisa. Mas eles não. Eles viviam essencialmente, essa palavra é importante, essencialmente em contato com a terra. Então, eles
descobriram diversas potencialidades desses elementos. A água para eles era vital. Eles viviam em função da água, viviam em função da terra, eles sobreviviam graças ao fogo, eles dependiam do ar, não apenas para respirar, mas para coexistir. Essa proximidade se desenvolvendo, foi despertando neles, e também através dos ensinamentos, foram conhecendo, foram percebendo que esses vitais, mais do que vitais, eles eram sagrados. Eles podiam, além de garantir a vida, ensinar. A água, por exemplo, pode ensinar como contornar os obstáculos. A água pode ensinar a higiene, a depuração. A água pode ensinar ao homem fertilizar seu percurso, o ar, a terra. Eles foram, então, deificando esses elementos, foram encontrando elementos divinos, eles foram percebendo que esses elementos possuem fragmentos do próprio Criador. Eles identificaram que esses elementos não estão apenas em torno do, eles estão dentro do. Portanto, todas as vezes que eles se remetem a esses elementos, eles estão se conectando com o sagrado, com todas as vezes que esses elementos são invocados, percebidos, eles também fazem conexão entre fogo, emoções, a terra, emoções, e assim sucessivamente. Portanto, é uma compreensão intrínseca. Nós precisamos mergulhar nesse universo, nós precisamos tentar nos abrir dessa perspectiva para que a gente possa compreender mais a fundo essa conexão com os ancestrais, com o divino a partir da natureza. Então, quando a gente fala de divindade, essa perspectiva, a gente está falando da natureza primordial. Perfeito. Nessa questão natural, dessa percepção natural dos orixás, de tudo que comporta a nossa natureza, a nossa vida, a gente entra num aspecto também do orixá em si, especificamente, dentro da teologia, como ele surgiu, de onde veio sua origem. Ele foi um ser vivente na Terra que se sutilizou e se encantou e virou um orixá que aporta toda a nossa religião. Como é que é visto, é trazido essa teologia como ensinamento para a gente? Para o Yorubá, esses elementos representam, simbolizam, como eu disse, expressões da natureza, mas também representam e simbolizam emoções. Quando a gente fala fogo das ideias, quando a gente se refere ao fogo das sensações sexuais, quando a gente fala na placidez da água, na calma da água, quando a gente fala na seriedade, na certeza, na assertividade da terra, nós também estamos fazendo ligações com emoções, com sentimentos. Então, a ideia originária, o princípio espiritual que estes iorubás, que esses ancestrais viram detectar, foi esse: divindade dos elementos da natureza e a divindade presente nas emoções. Tanto assim que no mito da criação iorubá, no mito da gênese, da cosmogonia iorubá, há uma descrição que esses elementos foram criados a partir da vontade de Olodum, Deus Supremo, antes mesmo do homem surgir. Portanto, eles são necessários à própria vida humana, à própria existência nesse planeta que eles chamam de Aie. Com o passar do tempo, e já impregnados, melhor dos sentidos, dessas ideias, desses dogmas, eles começaram a perceber que determinados personagens
determinados indivíduos que tinham esse poder assimilado a determinadas emoções, a determinados elementos. E como essa cultura é ágrafa, uma cultura essencialmente oral, transmitida, disseminada pela palavra, não haviam cadernos, não haviam livros, haviam registros. É uma falácia imaginar, pensar que os Yorubás, por exemplo, e que outros povos africanos não tinham escrita, Uhum. não tinham cursiva, uma gramática. Uhum. Nós tínhamos formas de se comunicar através de grafismos. Muitos. Os Odu, por exemplo, todos eles eram grafados. Uhum. Toda vez que você observa um símbolo grafado e compreende o que ele significa, você está lendo uma perspectiva diferente, mas é um código de transmissão de conhecimento. Mas eles percebiam, portanto, eles transmitiam, portanto, os seus conhecimentos através da palavra. E como é que você faz com que a memória assimile conhecimento? Os mitos. Os mitos começam a ser ferramentas imprescindíveis na condução desses saberes. Portanto, toda essa educação, toda essa forma de transmissão de conhecimentos, de saberes, ela era estruturada, é estruturada através dos mitos que são contados. Como é que eu chego para uma criança, para um jovem, assim, olha, sabe coisas. Um rapaz como você, que tinha a sua mesma essência como você, quando passou por determinada situação, aconteceu isso. Esses contos, esses itãs, foram desenhando histórias, foram constituindo mapas, foram ensinando sociedades. É através dessa maneira de transmitir conhecimento, dessa metodologia, que eles foram, então, criando personagens. Antes da gente pensar em Xangô como um homem, ele é uma energia do fogo, para nós, energia da justiça, poder de um grande imperador, poder em si é a energia de Xangô. Em determinado momento, eles identificaram em certa pessoa aquelas características e disseram: esse cara é Xangô. Ele é Xangô. Ele é forte como Xangô, ele é poderoso como Xangô, ele é justo como Xangô, ele é Xangô, ele é vivo. Xangô é vivo. Então, na maioria dos casos, esta essência foi associada a figuras físicas, a viveram e constituíram famílias, e marcaram a história, identificavam-se com aqueles elementos sagrados. À exceção de Exu, curioso, embora já fosse considerado, identificado como uma divindade desse panteão, nunca, jamais, em tempo algum, alguém disse que um fulano, um ciclano, era essa pessoa. Era esse. Entendi, interessante. Você tem alguma observação, Marcel, a colocar como dúvida? Então, pai, a gente pode começar essa nossa conversa também entendendo que esse ensinamento transmitido, ele ultrapassa até a parte religiosa, porque é um ensinamento de vida, né? No buscar do teu universo interno a tua essência, para você se conhecer melhor através dos elementos primordiais, achar qual o elemento que mais se afiniza com a tua essência e seguir uma vida plena dentro dessas energias que permeiam e fizeram parte de toda a criação. Tem uma parte por detrás desses mitos, assim, um ensinamento que aí passa a ser mais oculto através de iniciações ou nesses ensinamentos já é transmitido tudo?
as outras, os mais novos? A sua colocação é muito interessante. Então, sempre dentro dessa modalidade de transmissão de conhecimento, sempre há algo abaixo da superfície. Quero dizer, ritos, liturgias, as práticas, são verdadeiras enciclopédias. Cada comida votiva, cada cerimônia, cada ebó reconstitui conhecimentos milenares, refaz, transmite ideias, comportamentos que são filosóficos. Mas a gente precisa entender o que está, né, o que está subliminar, está abaixo dessa superfície. A filosofia é essa resposta. Decifrar esses códigos, compreender os porquês. E eis a razão de ser tão importante o trabalho que vocês estão desempenhando, desenvolvendo, e oferecer, através da mídia, canal para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa despertar reflexões e ampliar, não verdades, as verdades são muito pretensiosas, mas apresentar formas de pensar diferentes, tanto respondendo objetivamente a você. Espiritualidade é diferente de religiosidade. Quando você diz essa essência é importante, eu corroboro, eu concordo. Essencialmente, a filosofia da cultura iorubá propõe a uma reconexão. A nossa harmonia com a natureza que está em torno de nós, vive dentro de nós. Todos os processos iniciáticos, todos os ebós, as cerimônias, os ritos, têm sempre uma finalidade: a recomposição do equilíbrio. Deste ente. Então, eu digo a você, sem medo de errar, a essência da filosofia é a própria espiritualidade. Isso é outra. Religiosidade é outra. Tanto assim é que religiosidade pode até ser dispensável, mas a espiritualidade não. Certo. Diegão, obrigado, pai. Sensacional. Nesse aspecto, pai, a gente, dentro dos estudos que a gente tem, algumas coisas que a gente busca, PRVG, o que a gente tem como fontes mais confiáveis, né, assim, mais próximas de nós, a gente começa a entender que cada orixá, cada força dessa atuante e presente na nossa natureza, ela tem os seus aspectos pessoais, né, em cada elemento, e dentro do ser, né, de nós, essa essência, o que isso nos traz? Como isso pode trazer, como funcionam essas influências no nosso caminho, diante aos aspectos que cada natureza dessa tem? Interessante a tua pergunta, Diego. Essa é a pergunta que nos leva, talvez, para uma aproximação mais pragmática ao tema, né? O arquétipo. Uhum. A ideia de arquétipo do Iorubá é no sentido de que ele reconhece cada ser humano, melhor, retificar. Não é que cada ser humano, cada ser vivente possui conexão com o primordial da natureza. Água, mim, terra, som, ar, a fé, terra e lé, o igbo. Tudo. As plantas têm conexão, os animais têm conexão, os minerais têm conexão. Tanto assim elementos vegetais são associados a divindades por conta de serem eles configurados pela mesma massa primordial, ou a terra, o ar. Aí você começa a compreender
folhas do ar, folhas da terra, folhas da água, folhas do fogo. Animais também, tanto assim é que a gente reconhece, não apenas símbolo, Uhum. a gente identifica, sente a divindade do animal. Eis a conexão entre o chumaré e a cobra. Eis a conexão entre a borboleta e o búfalo, perdão, o aiá e o búfalo, o aiá e a borboleta. Eu já vi cenas belíssimas em que uma borboleta pousou na cabeça de uma pessoa e um fenômeno de transe, o aiá se manifestou. Tamanha a conexão, tamanha força, tamanha presença do elemento constante nesses dois. Então, a ideia do arquétipo é essa. Nós, todos, por exemplo, nós humanos, temos os 4 elementos dentro de nós. Nós temos a água, que ocupa cerca de 70% do nosso corpo. Nós temos terra, o nosso osso, nosso esqueleto, ele é todo feito de... Vai cair a reunião, hein? O Zoom vai cair. Aí a gente O Zoom chama vai de cair. novo aí. Não, não, não vai Eu cair, também não. recebi um aviso. Não, o aviso aparece aqui, mas não cai, não. Nós temos o nosso esqueleto, ele é feito de elementos que não pó. Né? Uhum. Os ossos se transformam em terra. A terra está dentro de nós. São elementos químicos que se transformam em pó. O fogo está presente nas sinapses, nas descargas elétricas que acontecem. Isso é fogo. O ar é introduzido no nosso corpo, é depurado no nosso pulmão e é espalhado pelo nosso corpo na corrente sanguínea. Nós podemos oxigenar o cérebro, o pulmão, enfim. 4 elementos estão ali. Mas qual é o primordial do dia? Os 4, qual é aquele que é mais forte no dia? Qual é o elemento primeiro, principal no Marcel, no Mar? Esse elemento principal, que eu já expliquei, ele, além de significar símbolo, também é carregado de sensações e emoções que acabam transbordando na minha personalidade e até mesmo na minha compleição física. Essa é a ideia do arquétipo. Então, gente que outras culturas, por exemplo, na cultura grega, sobretudo, também ideia sobre o chamado arqué. Né? Os estudiosos também, o Jung, fazem a sua conceituação, a sua utilização da ideia de arqué nos seus estudos. Mas a gente está tentando focar, tentando compreender como é o conceito arquétipo. Essa palavra talvez não nos sirva muito, mas é o conceito de essência, Uhum. essência orgânica e espiritual na contextualização iorubá. Márcio, existem diversos orixás, né? Assim, muito mais do que a gente imagina. Tem muitos orixás, né? É uma pergunta, assim, boba da minha parte, mas, assim, é só para eu tentar entender como funciona, assim, o processo. Vamos supor que eu seja filho de um orixá que não é cultuado dentro do candomblé, assim, um orixá desconhecido, em essência, vamos dizer, em essência. Como é que fica esse link, né? Os orixás se aproximam em certo ponto, eles têm um entrecruzamento. Como é que eu posso me enquadrar dentro de algum arquétipo já conhecido se eu sou filho de outro orixá, que ainda não...
conhecido no Brasil. Marcelo, de boba a tua pergunta não tem nada. A tua pergunta é muito difícil. Muito difícil. E não compreender isso que você acabou de me perguntar, às vezes, problemas na nossa prática candomblé. Por quê? Quando a gente vai consultar o orixá de alguém, vai consultar o oráculo, que aqui nós não podemos usar o luxo de tentarmos adivinhar o orixá de ninguém. Essa não é a função do sacerdote. Não tem que adivinhar, achar, chutar, apostar. Esse é um risco que nós não podemos correr, não por nós, mas em responsabilidade à nossa tarefa, em respeito ao outro. Um equívoco, um chute desses errados, complicar terrivelmente o transcurso daquela pessoa, sobretudo a sua harmonização espiritual. Por isso, o elemento no candomblé para saber o orixá é o oráculo. O candomblé oracular. Eu posso ser sacerdote, posso ter muitos anos de experiência, posso ter uma vivência que me depura ou que me ajuda em diversas situações, mas eu não tenho o direito de tentar adivinhar o orixá de ninguém. Tenho o dever isso de recorrer ao oráculo, porque o oráculo, no caso da Umbanda, me permito dizer, o guia, a entidade, é um oráculo. Né? O caboclo incorporado, ele é um oráculo, assim como o preto velho, como o tu. E é interessante a gente observar que em outras culturas também havia figura, por exemplo, entre os helênicos, havia a figura do oráculo, da sacerdotisa, que também fazia a sua consulta através de um transe. Né? Enfim, então, a pergunta primeira que a gente tem que fazer, a identificação primeira que a gente tem que fazer é qual o elemento primordial deste consulta? Qual é a essência? Eu consegui identificar a essência se eu buscar como primeira pergunta no oráculo qual a essência, eu já terei minimizado, eu diria, 60%, 70% dos problemas. Porque dentro daquele, entre aspas, compartimento água, por exemplo, eu já terei as divindades que estão associadas àquela energia, estarão presentes naquela força, naquele axé. Se eu identificar o fogo, ou a terra, ou o ar, eu estou partindo de uma probabilidade de acerto ou de erro, acerto muito maior e de erro muito menor. Então, dentro do compartimento, aí sim, eu vou fazer uma segunda pergunta. Dentro desse compartimento, qual é a diferença? É Iemanjá, é Oxum. E dentro desse compartimento, se me interessar, se for necessário, se for da minha tradição, qual será a qualidade? Então, por isso, olha como eu falei, hein? Como eu falei para poder responder a tua pergunta que você banalizou, dizendo que era simplesinho. Não tinha nada, nada. Obrigado, pai. Sensacional. Peguei, Diego. Perfeito. Nessa busca que todos nós, é uma curiosidade muito intensa em qualquer um que se aproxima da religião, mesmo como consulente, né, não só como médium, descobrir quem é o seu orixá, né? Na maioria das vezes, a primeira curiosidade que surge no dia a dia em contato com os médios e consulentes é essa: qual é o meu orixá? E diante dessa busca sacerdotal, desse entendimento sacerdotal que o senhor colocou, para entender essa essência individual de cada ser, né, de cada pessoa que ali está na sua frente, como sacerdote, a gente entende que, após descoberta essa essência primária que rege aquele indivíduo, existem características, né, que influenciam no dia a dia dele, tanto positivas quanto negativas desse orixá, né?
E como que isso atua no ser? Qual o propósito do entendimento dessas forças positivas e negativas atuantes no nosso íntimo? Mas eu estou gostando de bater esse papo com vocês, porque vocês fazem perguntas muito boas. Obrigado, meu Então, pai. isso é bom, porque isso ajuda a enfronharmos no assunto. Né? Uhum. A gente não vai ficar só na molezinha. A gente tem que ralar, gastar os neurônios. Cabelo não tem mais para perder. É isso. Esse ponto, sabe, Diego, é um ponto muito interessante. Se eu fosse cristão, não tem nada contra os cristãos, absolutamente. Absolutamente de Jesus Cristo. Fui batizado na Igreja Católica, etc. Então, mas, essencialmente, não pratico religião cristã. Uhum. Na minha candomblé, eu não cultuo Jesus, embora muitos candomblecistas sejam cristãos. A Umbanda é uma religião cristã, Uhum. né? É uma religião co-irmã do candomblé. Se eu fosse cristão, eu diria que entender isso é crucial. Mas como eu sou do candomblé, eu vou dizer que isso é exúdico. Então, eu preciso conhecer a minha essência. Assim como é interessante para que a gente possa minimamente orientar, ajudar, auxiliar, com adeptos que são pertencentes à nossa comunidade, que são nossos Omon Orixá, conhecer também a essência. Às vezes eu brinco dizendo com o pessoal lá de casa, eu digo, conheço meus filhos pelo andar, sei que ele está vindo. Então, essa essência é estudo, é fundante, é cersal, é fundamental. Conhecer as nossas nos faz nos aproximarmos tanto das nossas virtudes quanto dos nossos defeitos. E esses são alicerces da nossa vida. A gente tem a necessidade de conhecer os nossos defeitos, também das nossas virtudes. Não conhecer as virtudes para a gente se enaltecer, para a gente se tornar ridiculamente pretensioso, mas para a gente compreender o que a gente pode fazer e fazer aquilo que a gente assim como identificar os nossos erros, para que a gente não faça aquilo que a gente é capaz de fazer. E todos somos capazes de fazer coisas atrozes. Eis o esforço. Então, eu tenho a essência da terra. Eu tenho uma tendência a ser realista ao extremo, a ser rancoroso ao extremo, a ser sensato ao extremo, e todo extremo é ruim. Uhum. Extremos não são bons. Extremos são exageros. Conhecer serve para me confortar, nem para eu tentar convencer os outros. Ah, eu sou assim, vai ter que me aturar, eu sou assim mesmo. Não. Esse é um esforço permanente que eu devo fazer para me tornar melhor. Né? Encontrar as minhas. Então, o que eu quero dizer é que nesse conhecimento, esse reconhecimento do meu arquetipo, do meu arquétipo, ou melhor, da minha essência, eu estou mapeando a mim mesmo. Eu estou reconhecendo as minhas entranhas. Eu estou percebendo as minhas capacidades positivas e negativas. Mas eu não devo me confortar com elas. Eu devo buscar um aprimoramento. Perfeito. Sensacional, pai. O senhor falou uma coisa bem legal também, agora, a respeito desse inconsciente cristão, que eu acho que a maioria dos brasileiros tem, né? E quando a gente fala em candomblé, já não tem esse inconsciente cristão nesse rito, nessa religião, nessa forma de cultuar
as essências divinas. Então, como fica para os filhos essa sensação? Porque eu acho que o Yorubás não tem esse conceito de bem, mal, pecado, uma coisa assim mais assim cristã mesmo, né? Da parte cristã. Quem se inicia no candomblé, como trata, é, não sei se eu vou saber expressar, mas como esse universo, né? Porque aí passa a ser um universo novo nesse sentido, e ele é transmitido também, essa essência de não de rever esse conceito de bem, mal, pecado, ou não? É, é, Não, é, Marcelo, a gente tem que tapar o sol com a peneira. Nós somos ocidentais, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num país que é essencialmente cristão. Não vai sim. o mal, não é essa não é uma expressão pejorativa, Uhum, não há negativa nisso, absolutamente. sim. É um traço. Nós todos fomos criados num, Nessa. imersos numa cultura judaico-cristã. Os nossos feriados são católicos, né? Mais até do que cristãos, são católicos. A nossa referência de casamento, eu brinco muito com os alunos quando a gente está conversando sobre isso, falo assim, fecha os olhos e pensa em casamento. Qual é a primeira imagem que vem? A noiva de branco na igreja. Fecha Exatamente. os olhos batizado. É a nossa referência. Né? Sociologicamente, antropologicamente, os nossos símbolos, né, são judaico-cristãos. Cristo Sim. Redentor? Não tem que derrubar o Cristo Redentor? Claro que não. Não há necessidade disso. A gente pode rever outras coisas, né? Como, eventualmente, símbolos religiosos ou de uma única matriz religiosa em prédios estatais. Isso é outra coisa. Aí, Ah, não, sim. né? Laicidade é diferente de laicismo. Né? Mas, enfim, tanto é evidente que todos nós estamos impregnados de. Quando a gente entra no terreiro, a gente leva isso. Eis um cuidado para que a gente não atribua ao Lorum ações, reações, comportamentos de Tá Jeová. bem. Eis o cuidado para que a gente não espere de Ogum ou de Omolu ações e reações de Santa Bárbara, São Jerônimo, São Lázaro. Agora, como é que a gente consegue fazer essas dissociações? Mergulhando nisso. Para a gente vivenciar o candomblé, para a gente conseguir compreender o universo, a gente precisa a sentir como ele se, a aprender com os cheiros, a mergulhar com o olhar, a provar os sabores, a experimentar essas vivências que são típicas de uma outra cultura. Quando a gente vai se impregnando disso, melhor do que quando a gente vai aprofundando, entendendo o mundo por essa outra perspectiva, a gente consegue criar os elementos de cá. A gente enxerga, a gente sente o mundo de maneira diferente. Ou seja, tem que realmente entrar no ser, né? Você tem que ser isso, né? Não tem só o que querer. Tipo, eu quero entrar no candomblé. Beleza, querer todo mundo pode querer, mas quando você, depois do querer, você tem que ser, né? A essência ali girando em você, porque senão não tem nexo, né? Exatamente, até porque, Marcelo, nossos ritos, todos busca de reconexão, de equilíbrio, de harmonização, todos de iniciação. E são todos ritos que não se circunscrevem, não se reduzem a um ato. Então, a iniciação, por exemplo, é um processo muito longo e interminável. Quando eu me apresentei no início do programa dizendo que eu sou Iaô,
É porque eu me sinto Yaô e tenho orgulho disso. É assim. E a palavra nos recomenda, né, do Yorubá, é noiva. A gente interpretou como noivo porque aqui no Brasil homens também foram iniciados, etc. Mas originalmente era só noiva. A palavra o vocábulo quer dizer noiva, é um vocábulo de gênero feminino. Então nós somos noivos do orixá eternamente. O Yaô há mais tempo. A gente delimita prazo de 7 anos, é uma referência, né? Por exemplo, guardadas as devidas proporções. Alguém se forma em advogado em 5 anos? Alguém sabe tudo como médico em 6 anos ou 7 anos? Gente, mas nós temos um processo formativo convencional que estabeleceu um prazo. Olha, isso aqui é o prazo para você ter o básico, o basicão. Daqui para frente, camarada, vai continuar estudando, aprendendo, acertando, errando. Precisa se abrir. Então, a iniciação, como a gente estava falando, é um processo infindável. Agora, o que a gente espera da iniciação? Você entra num terreiro de candomblé, ou recolhido num runcó, imaginando que num prazo iniciático, 21 dias, sei lá, como na nossa casa são 21, em outras casas pode ser diferente. Tem certo e errado, são formas de. Você vai sair de lá. Eu entrei porque eu quero meu emprego, porque eu quero minha casa de volta, porque eu quero um relacionamento amoroso. A expectativa não condiz com o processo, não condiz com a proposta. Isso não é candomblé. Perfeito. Então, professor, diante disso, como o senhor citou, dessas influências, dessa natureza, desse entendimento, o que eu tenho uma dúvida assim, muito constante em mim, né? O objetivo final acaba sendo a nossa evolução a partir do entendimento do que a gente pode excluir da nossa vida, né, ou controlar para que não aconteça na nossa vida, porque a gente não tem como se livrar do nosso lado sombra, né, e permanecer só na luz, digamos assim. Mas a parte negativa dessa essência, ela nos traz o aprendizado, né? Quando a gente tenta estudar em cima dessa essência, não que seja fácil, mas é assim, mais compreensível, por exemplo, eu entender que Oxóssi tem uma essência negativa e positiva, quando ele é um caçador, quando ele tem essa essência, né, de guerreiro, assim como Ogum. Mas Oxalá, por exemplo, quais seriam essa essência de negativa de um filho de Oxalá? O que isso traria dentro dele, na natureza dele? Para onde desvirtuaria a cabeça dele? Caraca, tu tá me bombardeando. Você fez 40 perguntas, uma frase Perdão. para responder. Não me deixe esquecer que você trouxe muitos elementos que eu quero explorar no melhor dos sentidos. Primeiro, destacar 2 palavras que você usou. Evolução, e a outra, qual foi que você falou, rapaz? Evolução. Vou falar de evolução primeiro. Eu tenho muito cuidado com essa palavra. A ideia de evolução também, muitas vezes, nos remete a outras culturas, a outras perspectivas de mundo, de trânsito pelo mundo. A gente precisa ter muita delicadeza, muita prudência ao compreender o que é evoluir. Porque se eu achar que eu sou evoluído, eu posso correr o risco de me tornar pretensioso ao ponto de achar que eu, hierarquicamente, espiritualmente falando, superior a alguém. Estou acima de alguém, que há alguém abaixo de mim. Então, proponho sempre que a gente tenha muita cautela a compreender, a utilizar esse conceito de evolução.
Eu acho que travou lá. Não, Tá travadinho? eu acho que a conexão dele caiu. Bom, aí daqui a pouco ele volta. Pô, mas sensacional, hein? É Alguns muito bom, né? ensinamentos. Os ensinamentos, a essência que Nossa, ele traz é muito. conversar com o professor é sensacional, cara. Ó, tá Nossa. voltando aí. Oi, pai, vou Isso pedir é. para o senhor voltar um pouquinho, porque a sua conexão, acho que ela caiu. Aí voltou agora, a gente perdeu o que o senhor falou. Estão me ouvindo bem agora? Sim, sim. Então, eu disse que, na perspectiva iorubá, a busca é pela aquisição de virtude. Isso é uma diferença muito grande de uma perspectiva de evolução. O homem busca as virtudes, o ser que busca as virtudes, ele se reconhece imperfeito. Na Iorubá, nós, seres humanos, somos e seremos sempre imperfeitos. Isso pode, às vezes, causar um certo impacto, mas é extremamente libertador. Daí a ideia de pecado, que não há uma condenação eterna. Nós Perfeito. nos reconhecemos seres falíveis. Isso não nos diminui, pelo contrário, isso nos torna virtuosamente humanos. A grande questão, nós humanos precisamos sim adquirir virtude. Orê a bondade, Suru a paciência, Euó a disciplina, Iburá a verdade. Mas essa é a nossa busca. Isso que nós devemos objetivar. E só uma observação, notem, nenhum dos deuses, nenhum dos orixás situados no nosso panteão são descritos como perfeitos. Sim. Diga um item que apresenta Xangô como perfeito. E não rola, não tem. Uhum. Isso é extremamente libertário que mostra que não é a perfeição que os deificou, mas virtude. O Molu, por exemplo, meu pai, é descrito como um homem furário, como teimoso, mas foi deificado pela sua bondade. Daí o seu título de Olore, o Senhor da Bondade. Então, quando a gente identifica essa nossa essência, a gente identifica as nossas possibilidades e as nossas dificuldades. Não existe nada nesse conceito de natureza seja apenas negativo, nem apenas positivo. Existe destino ruim ou destino bom? Não. Todo destino é útil. Eu escolhi transitar por ali e ele vai me levar onde eu quero chegar. Esse conceito de trajeto, de estrada, de caminho. É bom. Porém, não sejamos tolos nem teimosos ao ponto de não entendermos que há estradas melhor pavimentadas, estradas pior pavimentadas. Uhum. Especialmente, o vento é bom ou o vento é ruim? Ele é positivo ou negativo? O vento refresca a nossa face, acalenta o nosso espírito, mas ele pode ser destrutivo. Qual a diferença desse elemento? Mesmo que a minha comida incendeie a minha casa, ou poderia fazê-lo. Qual a diferença? É o equilíbrio dessa forma. Por isso, a nossa busca é uma busca por equilibrar. Xangô mora dentro das pessoas, mas já mora dentro das pessoas. Então, processos iniciáticos querem essencialmente harmonizar essa força para que eu encontre serenidade, harmonia suficiente para transitar o meu caminho. Então, quando você diz assim,
mas e o lado bom e o lado ruim de Oxalá? Como eu estou mostrando, não tem orixá bonzinho nem malzinho. Os orixás são protótipos, são exemplos de comportamentos humanos, são exemplos, possibilidades de ações humanas que possuam aquela mesma essência. Então, qual é a essência de Oxalá? A essência de Oxalá é o ar, a água. Transita esses dois elementos primordiais. E as características desses elementos na pessoa, na persona, carrega Oxalá, ou que é carregado dessa energia dentro de si. Pessoas visam a ética, são pessoas que são extremamente perfeccionistas, mas extremamente teimosas, por isso mesmo. Como é que você ensina, como é que você orienta pessoas que têm essa característica para não tropeçarem nessas suas vicissitudes? Contando história. Então eu digo assim para um rapaz de Oxalá: olha, teve um cara, um senhor, já velhinho, hein? Não era novo, não. Tinha a mesma essência que você. Um dia, o Criador deu para ele uma tarefa. Olha, você vai lá e vai criar um mundo e os seres vivos. Mas consulte o oráculo, consulte a sabedoria antes de fazer sua jornada, antes de fazer sua tarefa de seguir. Mas sabe o que esse homem fez? Em vez de levar em conta o conselho que recebeu, foi prepotente. Não vou fazer nada disso, eu sou mais importante, preciso fazer oferta nenhuma. O que aconteceu? Tomou-lhe uma pernada de Exu. Enfim, então, os contos, eles são formas lúdicas de ensinar comportamentos. A gente aprende com os erros, a gente aprende com os acertos, a gente aprende reconhecendo as essências. A essência de Oxalá é a mesma minha, por exemplo. Então, eu preciso aprender com os erros dele. Eu sou capaz de fazer igual. Perfeito. Manda, Marcelo. A gente está metralhando o professor, né? Perfeito, Não, perfeito. mas a gente fica pensando, porque é muito profundo, né? Tem todo, como o professor falou lá atrás, né? Tem toda uma filosofia junto também, essa busca do eu, né? Da essência sempre presente em todos os aspectos. Isso nos deixa, né? Muito mais com profundidade ao enxergar o candomblé, entendendo isso por trás, assim, sabe? E eu acho muito importante essa conversa mesmo para a gente repensar algumas coisas até quando a gente começa a desvirtuar alguns caminhos, né? Dentro das religiões, né, afro-brasileiras, tal. Tipo, é igual o pai falou, tipo, para ter um emprego, né? Isso você vai buscar com o teu esforço, entendendo a tua essência, né? Então, assim, através sempre do teu esforço pessoal, entendendo a tua essência, trabalhando com as energias, e aí você vai ter essa condição de ter disciplina e de buscar o que você vai buscar para a tua vida através do teu esforço pessoal. Isso também faz parte do ensinamento candomblé, né, pai? Eu estou falando besteira. Agora vocês não falaram besteira nenhuma. Ah, legal. Que bom. Que bom, né? Eu também não, né? Mas se Ufa. vocês falarem, não tem problema. Estamos todos absolvidos porque somos humanos. Show de bola. Então, pai, fala um pouco de Jagum, né? Porque é um nome para os umbandistas que não é tão conhecido. Quem é Jagum? Pois é, na cultura iorubá, como você disse ainda há pouco, Marcos, existe um panteão de milhares de diversos orixás. Muitos deles não chegaram aqui. Muitos deles eram cultuados em regiões, em cidades diferentes, mas tinham essências muito próximas, tinham regências muito próximas.
Alguns se perderam porque simplesmente não vieram pessoas, ou uma quantidade considerável de pessoas daquela região que cultuava certo orixá. Outros não vieram ou se perderam e não tinha muito sentido cultuar. Vou dar o exemplo do orixá Okô. O orixá rege a agricultura. Não tinha muito sentido cultuar, celebrar o orixá da agricultura quando os próprios homens e mulheres escravizados eram obrigados a trabalhar numa lavoura que não era deles, né? E vale a pena observar que a cidade onde o culto Okô era forte, originário, era a cidade de Irauô, a mesma cidade de Ossani. E Ossani está aí, bombando até hoje, felizmente. Por que se veio gente da mesma região de Iraú cultuou Ossani, por que não cultuou Okô? Justamente porque não havia sentido naquele momento. Então, essa é uma razão. Outra razão é a que eu lhe falei, poucas pessoas, e essas deidades possuíam características similarizadas, regências similarizadas e começaram a ser amalgamados como um único Deus. Nas regiões, na região sudoeste da África, notablemente na Nigéria, o território que nós chamamos de Yoruba, diversos caçadores deificados, diversos. Elinlé, Otim, O, enfim, todos eles foram amalgamados com uma única divindade, Adé. No caso de Jagum, havia também inúmeros deuses da saúde, da doença, das pestes, da varíola, divindades que eram, no caso, Jagum era um médico e também um guerreiro que lutava a serviço de Obatalá. Então, aqui no Brasil, esta divindade acabou sendo amalgamada, sintetizada no Obaloaiê. Eu sou iniciado de Obaloaiê, meu orixá é Obaloaiê, qualidade Jagum. Perfeito. Fica muito mais claro, né, para nós entender agora como funciona as qualidades de orixá, essa amálgama é importante. E aí a gente começa a entender as qualidades também, né? Às vezes tem qualidade de algum orixá que a gente cultua que é um outro orixá que participa amalgamado a um, né? Legal. Segue aí, Diego. Perfeito. Tem assim algumas coisas que eu tenho uma curiosidade um pouco grande. Eu vou começar por uma delas, que são as quizilas. Né? Assim, na Umbanda a gente vê muito falar sobre isso, não de uma forma tão ampla assim para entendimento, mas o que são quizilas, por exemplo, dos alimentos alguns alimentos que a gente vem a ter, por exemplo, eu sou, enfim, filho de Obaluaê, então às vezes pessoas falam para evitar comer abacaxi ou evitar comer carne de porco, tem algumas coisas assim, né, que a gente escuta, né, falar. O que seria isso? De qual natureza? Como isso atua? Por que acontece, né? A palavra Kizila é uma palavra emprestada dos idiomas banto. O vocábulo em Yorubá teria essa mesma semântica, esse mesmo significado, é euó, euó. Quer dizer interdito, da mesma forma. Então, a finalidade litúrgica, o conceito acerca de euó, ou de Kizila, não é proteger o intestino, a gente ter diarreia, não é pura e simplesmente evitar uma erupção da pele. O conceito, filosofia, nos remetem à disciplinarização da vontade. A palavra euó significa disciplina. Então,
Quando eu sou iniciado por orixá e meu sacerdote recomenda, olha, você não deve consumir tal alimento, você não deve vestir-se com determinada cor, você não deve fazer consumo de determinada bebida. Não necessariamente a ingestão ou o comportamento vão me causar mal físico. Pode ser que não. Ah, então se eu comi, sou de Omolu, comi abacaxi, não me fez mal, eu posso comer. Ah, se eu sou de Ansan, se eu não comer abóbora, comi, não faz mal, eu vou comer. A ideia não é essa. A ideia é exatamente o seguinte: fazendo mal ou fazendo bem, você deve aprender a disciplinar a sua vontade. Eu, filosoficamente, dentro dessa metodologia de ensino, quando eu consigo dominar meu comportamento, a minha vontade, eu me torno mais forte. Eu me conecto melhor com aquela divindade. Eu aprendo a respeitá-la. Eu deixo de fazer o que a minha liberdade faculta em prol de. Existe também The Wash, que são recomendações, são prevenções. Então, por exemplo, tem esses muito mais assimilados, muito presentes nas ideias de trajeto. Uhum. Então, se alguém tem algum risco, perigo, uma situação eventual de acidentes, pode ser que você receba, como eu, evitar determinada localidade, determinado comportamento, em propósito de evitar aquele contratempo. Entendi. Não sei se, quer dizer, eu acho que eu entendi, mas para complementar. No caso, então, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, a abóbora, ela é uma das comidas ofertadas a Inhaçã, por exemplo, né? Se eu não me engano, ou se eu estou errado. Vai variar de tradição para tradição. Varia. No candomblé, normalmente, a gente dá uma oferta abóbora para Oiá. Uhum. Não, porque assim, não sei, eu tenho um amigo meu, eu lembro de um terreiro, meu primeiro terreiro, né, que eu frequentei. Eu tinha um irmão que ele era filho de Obaloaê e ele tinha, assim, paixão por carne de porco e abacaxi, por exemplo. Ele amava, mas ele não podia comer por causa da quizila, né? E tal. E ele ficava fisicamente machucado mesmo, abriam várias feridas na pele dele se ele comesse, assim. Isso, no caso, essa doutrina, né, esse cuidado de você controlar, né, você ter essa disciplina, é como um comprometimento com o teu orixá, não só pela doença, mas para você manter essa disciplina de fazer um jejum diante ao é um compromisso de jejum com aquele alimento especificamente, né? Que é um alimento que representa diretamente o orixá, não? Qual o nome desse seu amigo? É Márcio. É seu Seu xará, xará. seu xará. Meu irmão de cabeça, porque também é de Omolu, né? É. Teimoso, rapaz. Teimoso, rapaz. Teimoso. Eu conheço gente assim, mas veja só, o Márcio, meu xará, tem uma grande sorte. E a cabeça dele, o ori dele, está o ajudando a disciplinar o corpo. A cabeça dele está provocando reações biológicas. A cabeça é uma divindade, a ori é uma divindade. Uhum. Então, quando o ori determina que o corpo reaja, causando contratempos intestinais, reações epidérmicas, ele está ajudando o Márcio, meu xará, a se disciplinar. Não está agindo contra, está agindo a favor do Márcio. Portanto, olha como é importante a gente compreender este corpo como um elemento que é uma ferramenta para a aquisição. O corpo é meu, mas ele me é emprestado. É como um carro que alguém empresta para você
fazer um percurso. No final da estrada, no final da jornada, ele vai estar mais desgastado. Então você precisa entregá-lo na melhor das condições, tanque cheio e lavadinho. Não é isso? Então, a gente aprende com o corpo, a gente vive graças ao corpo, e esse corpo pode nos ensinar, como está ensinando o Márcio. Entendi, perfeito. Manda ver, Marcelo. Pai, eu vou pedir para o senhor puder falar um pouco essa figura que às vezes é Exu, né? Quem é, afinal de contas, Exu, em essência, nesse universo todo, sabe? Porque ele é muito mal compreendido às vezes, ou ele é tido em algumas culturas como o diabo, o mal, etc. Como é que a gente lida com a essência de Exu no candomblé? Filosoficamente, Exu é a divindade onde dentro de nós, está dentro de nós, é o Exu Orixá, a nossa essência, a nossa energia vital. É ele que nos move, daí porque a regência dele é exatamente o movimento. É ele que nos instiga o instinto sexual, porque é preservação, é prazer, é harmonização e é transmissão genética. Né? A vida existe graças ao sexo. É um elemento extremamente positivo. Então, Exu é aquela força que nos anima. Exu é o comunicador. Por isso, nós transmitimos a nossa, nossa educação, a gente transmite os nossos saberes falando com a força de Exu, com a potência de Exu. Exu é o comunicador entre os dois mundos. Por isso ele habita o nosso corpo. Afinal de contas, este corpo não é também uma mediação, um elemento mediúnico entre o material e o imaterial? Essa é a ideia central acerca da divindade de Exu. Mas eu me lembrei qual era a segunda palavra que o Diego tinha mencionado lá atrás. Era sombra. Sombra é um elemento extremamente positivo. Dentro da cultura do candomblé, a sombra é denominada Odidi. Odidi. Odidi é um dos 4 elementos essenciais à identificação da vida plena no corpo. O primeiro deles é Emi, o hálito. Quando a gente, portanto, é a palavra, é a capacidade de comunicação, mostra que eu estou pleno neste mundo. Eu estou aqui, mas não consigo me comunicar, porque não interajo com os outros, já não estou plenamente nesse mundo. O segundo elemento é Eledá, fagulha divina. Todos que estão vivos, presume-se, sejam eles praticantes de boas ações ou de más ações, todos os seres humanos têm uma fagulha divina. Todos são, portanto, filhos de Olodum. O terceiro elemento é Ori, sentido simbólico do livre-arbítrio, discernimento. Eu estou vivo aqui, mas não consigo discernir, não tenho vida plena neste mundo. Transito entre os. E o quarto deles é exatamente Odidi, a sombra. Morto não tem sombra. Morto não faz sombra. Quem fica parado não faz sombra. Olha novamente aí a presença mítica de Exu. Exu é o movimento, meu corpo precisa se locomover para fazer sombra. A sombra, portanto, é um elemento extremamente positivo. Então, quando a gente usa nesse contexto a figura simbólica da sombra, ela precisa ser contextualizada não de forma pejorativa, mas sim. como uma construção. É ela que nos faz crescer, né? Nos entender no dia a dia, realmente trazer esse movimento para a vida mesmo. Uma coisa que eu queria só inserir Olha só, na. só para botar ordem na casa. Vocês, que hora é essa? Que horas? São 10, 10 e 15.
10h15. Olha só, eu tenho idade, eu tenho que jantar, tenho que tomar remédio. Vocês não vão me liberar, não? Só mais um pouquinho. Não, eu só queria fazer uma pergunta mais básica e a gente abrir para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eu acho que eu já vi algumas perguntas aqui. Mas. Duas coisinhas. Só mais duas. Aí o Marcelo, não sei se tem. Eu tô brincando. Exu Catiço, né, que é conhecido como um catiço, que é o que atua na Umbanda. Eu já ouvi, por isso eu cito isso, né, porque eu já ouvi muito alguns irmãos do Candomblé conversando comigo, citando dessa forma. Não sei se o senhor lida com o mesmo, da mesma forma, mas o que é essa essência, né, na visão do Candomblé, para vocês dentro da nação de vocês, como funciona essa visão sobre os Exus, espíritos Exus que trabalham na Umbanda? São companheiros importantíssimos, fazem parte da cultura de diversas regiões, precisam e devem ser respeitados. São entidades que atuam, que têm um compromisso importante e têm em comum com o Orixá e Exu algumas coisas. Por exemplo, fazem essa intermediação entre os homens, são comunicadores extraordinários, falam em nome, muitas vezes, de outras entidades ou de outras divindades, de outros ancestrais, possuem características e regem momentos, situações da vida cotidianas muito próximas da nossa materialidade, mas não são o orixá Exu. Né? Uhum. Exu e orixá. O Exu chamado Catiço é outra, é um guia, é uma entidade, é alguém que viveu, nasceu, morreu e está nos ajudando, amparando, e que continue ajudando e amparando. Né? Então, são conceitos diferentes. Exu, orixá, mora em mim, assim como os outros estão essencialmente dentro de nós conversamos, eu gosto até de usar essa expressão, eles excorporam. Você é iniciado, ninguém vai botar o Oxóssi na tua cabeça. Você vai brotar. Uhum. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Nossa. Professor, eu... Fala, Marcelo. Não, desculpa. Eu achei que deu tilt no áudio. Então, é a entidade que incorpora, que é um elemento externo ao corpo. E na outra pergunta, o Diego também me falava sobre a essência de Oxóssi. Então, por exemplo, na iniciação, como é que a gente busca isso? Como é que a gente encontra as virtudes, os defeitos, os lados positivos e negativos? Então, identificar, você citou a Dé, identificar a lama primordial, identificar a energia, o axé preponderante no seu corpo, e conectá-lo, ou reconectá-lo com a fagulha divina, o orixá, que adotou, assim, é importantíssimo. Então, por exemplo, Oxóssi. Entender Oxóssi contextualizadamente naquela cultura é compreender a importância do guerreiro, a importância do caçador. O caçador naquela cultura era o provedor. Não tinha supermercado, não tinha quitanda, não tinha padaria. Para você garantir o seu café da manhã, dentro dos teus filhos, a sobrevivência, tinha que ter alguém que incumbisse de ir à floresta, enfrentar as feras, identificá-las e caçá-las no seu habitat natural. E olha que pegar uma galinha da Angola no quintal é difícil. Você imagina, dentro da floresta, caçar os bichos, né, que farejam, às vezes, os quilômetros de distância. Muitas vezes, para caçar um, você se expõe a outro. Então, você tinha que identificar o vento, onde ele comia, a hora que ele comia, os seus comportamentos, os seus hábitos, se eram noturnos, se eram diurnos, onde é que você... O cara tinha que fazer, não ia. Então, olha a criatividade.
olha a coragem, olha a essência do provedor, que às vezes vai descia esse cidadão. Então, essas ideias, esses símbolos, este axé é presente em todos aqueles que são essencialmente de Oxóssi. Perfeito, cara, perfeito. Você quer colocar mais alguma coisa, Marcel? Que eu vou aproveitar ver se o Nossa, pessoal... eu só tenho a agradecer. Professor, pai, foi uma das lives mais ricas que eu participei. Também. Todas as lives que eu já participei na minha vida. Prazer enorme conversar. Tem muitas coisas que, nossa, entraram fundo na minha alma mesmo. E eu não tenho palavras para agradecer de verdade. Eu espero que nós possamos fazer mais vezes esse dado de coração mesmo. Pai, eu vou pedir para o senhor, tem um pessoal que está perguntando aqui onde fica o seu barracão, se o senhor puder indicar para o pessoal que quiser visitar, né? Bom, quero agradecer antes de mais nada a Marcel, Diego, pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer. Tem muito de estar aqui batendo papo com vocês, de verdade. Fizeram perguntas ótimas. São jovens, simpáticos, dedicados à religiosidade, forçados, empenhados. Eu acho isso muito bacana e muito importante para as nossas religiões. Usamos mesmo, quando a gente saúda mais velhos, a gente saúda reconhecendo que transitaram mais, que sabem mais, ficaram mais, que suportaram mais, né? Quando a gente saúda os mais novos, justamente por isso, estimular e sermos estimulados pela vontade de realizar de vocês, pela energia de vocês, porque a gente nunca sabe. Eles são jovens hoje, mas pode ser que cheguem muito mais longe do que nós. Então, isso é sempre muito legal, muito importante. Essa troca é fundamental. Essa complementação é a essência da nossa própria cultura. Mas, se queria fazer a pergunta, o meu barracão é em Pedra de Guaratiba, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E assim que a gente passar por essa pandemia, espero que seja o mais breve possível, vai ser um prazer receber todos vocês lá. Qual é o nome do barracão lá? Antes da janta, porque eu quero jantar, estou com fome. Qual o nome do barracão lá? Ile Axé Aie Opalo Aie. Legal, legal. Obrigado, viu, pai? Vamos deixar Obrigado. ele jantar, né, Marcel? Já foi, né? Eu agradeço muito. Oi? Obrigado de coração. Tem pergunta, eu respondo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta a mais. O pessoal as perguntas, a maioria delas, pedindo para o senhor falar um pouco sobre as características dos filhos de Oxó, as características dos filhos de Ogum. Como é uma coisa bastante extensa também, para não tomar o som durante muito tempo, se o senhor quiser, a gente pode marcar uma outra live e retornar um outro dia. Eu destaco sempre o seguinte, conversamos isso ainda há pouco, reitero. Identificar a nossa essência, reconhecer as características que nos movem, todos nós podemos e precisamos fazer. É um exercício. Olha, eu gosto de dizer que tem 4 pilares que são fundamentais para a gente transitar a nossa vida. A gente precisa reconhecer os nossos defeitos, a gente precisa reconhecer as nossas virtudes, a gente precisa reconhecer os nossos limites e a gente precisa reconhecer a nossa missão. Nós somos capazes de conhecer, de identificar todos esses 4 elementos nós próprios. Se nós formos fazer uma pesquisa sincera, corajosa, a gente vai encontrar os nossos defeitos para não deixar que eles nos conduzam. A gente vai fazer essa mesma pesquisa sincera, a gente precisa saber das nossas virtudes para que a gente as coloque em prática e para que ninguém diga que você não é capaz. Você não acredite que você não pode. Você pode e deve. Daí porque você precisa saber o que te move. Para que eu estou aqui?
por que Oi? Não, pode Tá me falar. ouvindo? Estou sim. Pô, muito. Ligação aqui. Enfim. E o quarto é os meus limites. Preciso encontrar limites. Os limites são a nossa própria sobrevivência, são a nossa sanidade física e emocional. Eu preciso encontrar os limites. Aprender a dizer não, aprender a valorizar o sim no nosso dia a dia. Então, quando a gente apreende e depreende essas nossas experiências, isso deve ser para nos libertar e não para nos escravizar, não para nos acomodar. Ah, filha de Ansã é barraqueira. Todo mundo diz isso. É mesmo? Você é assim? Precisa ser assim? Ou pode ser diferente? Veja, ser diferente não significa negar as suas origens. É ser diferente para você se sentir melhor, para você adquirir virtudes. Ninguém precisa mudar, ninguém precisa ser blasé. Não, cada um tem que ser o que é, como é. Se a pessoa é agitada, que seja agitada. Ninguém vai deixar de ser agitado para ser calmo, ninguém vai ser calmo para ser agitado. A diferença é, existe um limite entre ser calmo e ser acomodado, entre ser agitado e ser ansioso, nervoso. Este equilíbrio é a nossa busca. É isso que a gente pode encontrar na nossa prática religiosa. É nisso que eu acredito. Sensacional, pai. Perfeito, pai. Olha, obrigado mesmo. Obrigado de coração. Pode jantar, pai. Olha, hoje foi sensacional. Foi sensacional. Vamos deitar no travesseiro com muita coisa para refletir, botar dentro de nós toda essa sabedoria do grande Pai Jagum. Pessoal, vou agradecer a presença de todos aqui, porque a gente, infelizmente, precisa liberar ele. Tô brincando. A gente vai liberar, mas com certeza vão ter outras lives, a gente vai marcar outros retornos, falar de outros assuntos que vocês queiram ou mandam mensagem, a gente vai fazer questão de combinar com o Pai Márcio para retornar aqui. Quero agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite a todos, uma noite de reflexão sobre todo esse aprendizado que o Pai trouxe para nós. Vou passar a palavra a ele também para dar uma boa noite para o pessoal. Enfim, eu novamente agradeço a você, Diego, a você, Marcelo, a todos e todas que estão nos acompanhando. É sempre um prazer poder falar sobre essa belíssima cultura. É sempre interessante a gente poder ter espaços de troca, de discussão. E vou desejar que nós possamos passar por isso aproveitando o momento de agora. Estamos enfrentando uma situação muito peculiar, histórica, e marcará certamente as nossas vidas, marcará a nossa existência, marcará a própria existência deste nosso planeta. Que a gente possa se entender nesse momento, possa buscar essa compreensão, possa lutar, no melhor dos sentidos, lutar contra nós próprios, para nos tornarmos uma sociedade melhor, indivíduos melhores, para que a gente possa valorizar a vida. Esses 60 dias que nós estamos vivendo, imersos, envoltos em dia, eles não serão restituídos ao nosso tempo de existência. Nós não vamos ter reposição de feriados, nós não vamos ter reposição de finais de semana, nós não vamos ter 60 dias a mais daquele que é o nosso prazo de permanência nesse planeta. Então, que a gente viva esses dias da melhor maneira, tornando essa existência produtiva. É isso que eu desejo a todos. Axé. Axé. Pai. Boa noite a todos vocês, pessoal. Você quer dar uma palavrinha de encerramento, Marcel?
Não, foi perfeito. Agradeço a todos pela presença, agradeço ao pai, agradeço a você, Diegão. Tamo junto. Bom que bom. Perfeito. Eu vou só pedir para vocês, pessoal, não deixem de... Opa, tem um play errado aqui. Só vou pedir para vocês, não deixem de entrar no nosso site, tá? Em umbandagratis.com.br. Lá vai ter um link também para essa live, que vai ficar gravada. Tem o nosso perfil no Instagram, que é @umbandagratis. E a gente divulgou lá também o perfil do Pai Márcio. Então vocês podem segui-lo também, para vocês acompanhar todo o percurso dele, os ensinamentos que ele traz na mídia pessoal dele também. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Fiquem com Deus. Axé a todos.